Olá pessoal, tudo tranquilo? Governador de hélice é o assunto que a gente vai trazer em pauta, talvez a dúvida de alguns seja também a sua dúvida e você pode usar esse vídeo agora como uma referência para os seus estudos. Lembrando, o governador é apenas uma bomba que é instalada na caixa de acessórios do motor e decide em qual momento a pressão do óleo do motor vai ser enviada para o pistão da hélice para que a mudança angular seja feita, e essa mudança ela é na verdade uma correção do ângulo da hélice em relação à densidade do ar. Tá? Se parecer um pouquinho complicado, fica tranquilo que isso aí é bem fácil da gente ver. E dessa vez eu fiz o seguinte, vai ficar um pouco grande, porque eu estou pegando um vídeo de 20 minutos lá de dentro do treinamento de simulados e revisão GMP, né? Um treinamento que começou pequenininho, com 10 vídeos, e agora cresceu. Se você me perguntar quantos vídeos tem, eu sei que tem mais de 65 vídeos, né, lá dentro. E aí, além de simulados e outras coisas, então é melhor do que comentar sobre isso, é mostrar, por exemplo, esse vídeo que você já vai ver agora em seguida. Bem, estamos de volta para ver os componentes internos do nosso governador e a gente vai ver aqui a válvula piloto, contrapesos, a bomba de engrenagem, para que serve e como o governador se comunica com o dispositivo de mudança de ângulo dentro da hélice hidromática. Vamos lá? Quando se fala em hélice de velocidade constante, entendemos que existe um sistema formado principalmente por uma hélice hidromática e um governador de hélice. Bom, cada governador estará instalado na caixa de engrenagem de redução do motor para receber o input de rotação que vem do motor. Ou seja, é a rotação do motor que determina o giro do governador por intermédio da caixa de engrenagem de redução. Essa figura aqui está mostrando o eixo do motor, mas você percebe que o eixo está segmentado, né? Ou seja, anteriormente a essa extremidade aqui, você já tem um conjunto de reduções para que a hélice gire a níveis aceitáveis. O que eu quero destacar aqui é o seguinte, que existe uma rotação longitudinal no sentido do eixo da hélice e aqui nessa altura você vai ter a conversão desse giro longitudinal em giro vertical, que é o giro do eixo do governador. Então é dessa maneira aqui, ó, nesse acoplamento, eu tenho a transferência de movimento, é claro, com as devidas reduções necessárias para que o governador não gire na velocidade, né, nem do motor e nem gire na velocidade da hélice. Por isso que esse é o input de rotação, né, é a entrada de rotação, né, o input mecânico para que o governador possa funcionar, para que a bomba possa succionar o óleo dentro do motor e para que os contrapesos possam agora receber a velocidade relativa ao giro do motor. Entenda que nem sempre é possível visualizar com facilidade a caixa de engrenagem de redução com as figuras que nós temos disponíveis. Vimos que o eixo do governador recebe essa energia mecânica para mover o quê? A bomba de engrenagens do governador e o conjunto de contrapesos. Então, são esses conjuntos de contrapesos que estão conectados ao mecanismo de posicionamento da válvula piloto. Ou seja, posicionamento da válvula piloto porque vai ser definido se vai pressão para a hélice, se retorna, ou então se vai haver o bloqueio para que a hélice mantenha o ângulo naquela posição pré-determinada. Mas isso você vai ver mais adiante agora nas animações. Então, mais uma vez aqui, ó, só para sacramentar o input de rotação do governador. E aqui embaixo, né, esse input que eu estou vendo aqui à esquerda está sendo mostrado no acoplamento, onde vai haver a transferência do movimento longitudinal do eixo da hélice em movimento vertical para o acionamento do nosso governador. Agora a gente vai se basear nessa foto para determinar a localização daquilo que nós estamos comentando, né? Ou seja, onde está essa caixa de engrenagem de redução ou ainda aonde exatamente o governador está sendo instalado. Vou pegar inicialmente o motor a pistão. No final dos slides você vai ver a instalação do governador na caixa de acessórios de redução de um motor turbo-hélices. Então, sem a capota, você tem aqui o motor a pistão. Dependendo do modelo, o governador fica logo atrás da hélice na redução, mas pode estar à esquerda, pode estar à direita. Vou pegar aqui nesse exemplo, ele está à esquerda, então você define o que é esquerda ou direita, estando você posicionado atrás do motor. O que tiver à tua esquerda vai ser o lado esquerdo do motor. O que estiver à sua direita é o lado direito. Então, aqui é o lado esquerdo do motor, onde você tem a instalação do governador, não aparece muito bem o que seria a redução. Vou mostrar aqui um outro motor, mas a ideia é a mesma, a hélice está desse lado aqui da esquerda,
Então, atrás do anteparo traseiro da hélice, aquele onde é fixado o spinner, você vai ter aqui uma roda dentada que é utilizada durante a partida. Então o motor de partida tem a sua engrenagem pinhão que vai fazer contato com esse volante. Atrás do volante eu tenho o local de fixação da hélice com as devidas reduções que a gente viu ali nos desenhos anteriores. Então o local de instalação, olha aqui, são 4 parafusos, local de instalação do governador. A ideia é essa aqui, ó. Então o eixo vai entrar nesse acoplamento de redução. Então aqui você pode ver a equivalência do que a gente acabou de comentar em termos de instalação. Então esse eixo vai ser instalado nesta estria de redução. Vamos falar um pouco dos componentes do governador, mas basicamente você vai encontrar uma bomba de redução, a válvula piloto, contrapesos, uma mola de velocidade e uma válvula de alívio. Estou falando assim, o que você tem nessa figura praticamente é o que você tem em todos os governadores, e a gente também vai aproveitar para olhar outros tipos de desenho, sempre destacando o que os governadores têm em comum entre si, né? Então o que a gente vai comentar praticamente é o que tem em todos os governadores. E é justamente o que cai na prova da ANAC, né? As perguntas que são mais amplas, mais genéricas e acabam envolvendo praticamente 100% dos outros componentes, mesmo que sejam de fabricantes diferentes, nacionalidades diferentes. Ou seja, a disciplina sempre busca aquela coisa um pouco mais geral, um pouco mais comum. Está aqui a bomba de engrenagem que succiona óleo e impulsiona esse óleo sob pressão para fornecer a resposta rápida na mudança de ângulo da hélice. A velocidade de rotação do conjunto dos contrapesos varia diretamente com a velocidade do giro do motor, como a gente viu anteriormente. E, por consequência, controla a posição da válvula piloto, como você já vai ver em seguida, como o contrapeso faz uma alavanca para suspender a válvula piloto. E dependendo da posição da válvula piloto, ela pode estar enviando fluxo de óleo sob pressão para o mecanismo interno da hélice, aquele que a gente chama de pistão. Pode ser também que, dependendo da posição, a válvula piloto permita que o fluxo de retorno de óleo da hélice seja habilitado, e por isso vai haver um posicionamento que permita a drenagem do óleo da hélice, no sentido do retorno. E por fim, dependendo da posição da válvula piloto, pode ser que a válvula piloto mantenha uma posição neutra para que não vá fluxo de óleo de pressão e também não retorne, o que faria com que a hélice nesse momento, nessa posição neutra da válvula piloto, a hélice mantenha o ângulo naquela posição mesmo, sem aumentar e sem diminuir. Agora, quando a gente fala sobre fluxo de óleo, né, tanto o óleo de pressão, que geralmente diminui o ângulo da hélice, quanto o óleo de retorno, tudo isso é fluxo de óleo, né? Então, o fluxo de óleo de pressão possibilita condições para que haja o aumento ou diminuição do ângulo das pás da hélice. Também esse fluxo ele permite o aumento ou diminuição do passo da hélice. Existe a manutenção também do avanço, aquele que nós chamamos de passo, que vimos anteriormente. Então, esse é o nosso governador esquemático, né? Vamos ver primeiro aqui. Nele a gente está vendo a bomba de engrenagem, aquela que funciona com o giro do motor, né? Então o giro do motor é também o giro do eixo do governador. Então essas duas engrenagens giram ao contrário, criando uma linha de sucção na entrada e uma linha de pressão na saída. Nesse desenho eu estou tentando colocar mais ou menos o que parece ser mais importante, assim, como os elementos principais, né? São vários, a gente está vendo só os principais. Então os contrapesos, aqueles que recebem a força centrífuga do giro, dependendo do aumento de velocidade, a força centrífuga vai ser sentida nos contrapesos. Então aqui do lado está sendo mostrado para você o que seria o contrapeso real, e esse círculo mostra para você a alavanca que vai empurrar a válvula piloto para cima. E é por isso que é correto a gente chamar essa unidade centrífuga de unidade sensora. É ela quem percebe o aumento de rotação, e aí ela acaba comandando, olha aqui, acaba puxando a válvula piloto para cima. A gente acaba repetindo muito, né, o que a gente fala, não é? Então a válvula piloto, o que ela faz? Dependendo da posição, ela vai mandar pressão de óleo, ou ela vai drenar o óleo da hélice, ou ela vai gerar um bloqueio. Aqui nessa figura tem um bloqueio, né? Então na condição de equilíbrio não vai óleo sob pressão e também não retorna óleo da hélice. Temos uma linha de entrada de óleo, ou seja, o óleo do motor. Muitas das vezes a hélice, na maior parte das vezes, as hélices utilizam o óleo do motor. Então, quando essas duas engrenagens giram, elas criam uma linha de sucção, né? Succionam o óleo e tiram óleo sob pressão na linha de saída. A linha de saída sob pressão é aquela que vai para a hélice, vai para o mecanismo de atuação do ângulo da hélice. Na linha de saída de óleo da bomba de engrenagens, você tem uma válvula de alívio.
Então ela funciona assim, todas as vezes que a pressão está acima de uma pressão calibrada, a pressão em excesso empurra essa mola e abre um caminho de óleo de retorno em direção à entrada. É como se o óleo fizesse um loop. É isso que ele faz. Todas as vezes que a válvula de alívio abre, ela cria um loop, né? Ela cria uma passagem de óleo num circuito fechado até a entrada. E é dessa maneira que a pressão do óleo, a pressão de saída que vai para o mecanismo da hélice, acaba se mantendo em valores aceitáveis. Tem um ponto fino aqui sobre bombas de engrenagem. Válvula de alívio na saída da pressão das bombas de engrenagem é um artifício comum da engenharia mecânica. Então você vai encontrar uma válvula de alívio, por exemplo, naquela bomba mecânica de combustível que manda combustível, por exemplo, lá para o FCU, do motor a reação. Então todo o excesso de pressão desloca a mola e a esfera da válvula de alívio e aí a pressão em excesso ela é retornada para a admissão dessa bomba. O mesmo ocorre também com a bomba de engrenagens. A bomba de óleo de engrenagens do motor também tem uma válvula de alívio, porque entre a marcha lenta e a rotação máxima existem algumas alterações. E essas alterações são sentidas nessa bomba. Então, girou mais, há uma tendência de que a saída dessa bomba tenha mais pressão do que o normal. Então é por isso que tanto a bomba de engrenagem do governador quanto a bomba mecânica de combustível do motor, também a bomba de óleo do motor, então são bombas de engrenagens que têm na saída de pressão uma válvula de alívio para controlar a saída a valores aceitáveis. Beleza? Então já estou te adiantando que tem essa coincidência que você vai encontrar lá mais à frente, né? Em sistema de combustível ou em sistema de lubrificação. E a mola de velocidade, ela tem a função de empurrar a válvula piloto para baixo. Então se o contrapeso joga a válvula piloto para cima, quando a rotação estabiliza e o contrapeso agora volta a fechar e normalizar, quem está empurrando a válvula para baixo é a nossa mola de velocidade. Então aqui nessa figura você está vendo o governador cortado, né? E os componentes reais dele, ó. Contrapeso, mola de velocidade, o que mais? Válvula piloto, olha aqui a engrenagem de input, do lado eu tenho a válvula de alívio. Então é legal porque você começa a comparar o que está na figura, né, que pode estar no manual, e o que você vê na aviação real, né? Ainda falando de comparação, olha aqui, vários tipos de desenhos você vai ter. Estamos falando do mesmo assunto, né? Tudo isso aqui são formas de ver o governador real. Esse está cortado, esse aqui já está no manual. Dependendo do manual ou figura, você vai encontrar algumas diferenças, mas os elementos são esses aqui que você está vendo. Olha aqui, a bomba de engrenagens, a válvula de alívio, a válvula piloto, o contrapeso, a mola de velocidade. Essa haste aqui, ela indica que a manete de hélice comanda, ela tem alguma autonomia sobre o governador. Então ela comanda entre ângulo máximo e ângulo mínimo, há um comando pela manete, mas o que o governador faz em voo é a manete de hélice selecionada em ângulo mínimo, é a manete toda à frente, permite que o governador mantenha constante a velocidade da hélice e permite que o governador comande a hélice para que ela tenha um passo constante. Os componentes são esses aqui, ó. Estou só mostrando para você os tipos de formas de enxergar a mesma coisa que é o governador. Então o que você vai perceber, dá uma olhadinha com calma. Se você quiser dar uma pausa, o que você vai perceber? Que a bomba de engrenagens que está nessa figura é essa aqui. Aqui não dá para ver, é interno. E também nesse governador que está cortado, olha aqui, ó. Aqui está a bomba de engrenagens. Como é que ela gira? Ela recebe o input que vem da redução do motor e aí as duas engrenagens giram em sentido contrário, criando uma linha de sucção e uma linha de demanda. Beleza? Então, o correto é você dá uma pausa, faz uma análise para você fazer uma comparação entre um desenho de manual e um governador real. Vamos falar rapidamente sobre a unidade sensora. Então, essa unidade que tem contrapesos, a unidade centrífuga, ela também é batizada como unidade sensora de velocidade, porque é ela quem avisa para a hélice que a hélice está girando mais do que deveria, ou menos do que deveria, ou que ela está girando aquilo que é esperado pela posição da manete. Essas próximas figuras vão mostrar para você variações da posição dos contrapesos, mas entenda que isso acontece na fração de segundos, né? Nós vamos comentar aqui, então dá a impressão que demora para a unidade sensora fazer o que ela faz, né? Mas é tudo muito rápido, é tudo na fração de segundos, ok? Então essas correções são muito rápidas. A gente até poderia dizer que tão rápida quanto a mudança das condições atmosféricas é também a correção que o governador promove ao sistema de hélices.
Então a unidade centrífuga do governador funciona como uma espécie de sensor de rotação necessário para definir o posicionamento da válvula piloto. Então, num esquema de velocidade normal, eu já estou concebendo que o eixo do governador está girando, mas os contrapesos estão nessa posição ortogonal, né? Eles estão na vertical. Essa é a posição normal. Então eu aproveito para apresentar a você aqui, ó. O controle do governador é o local onde vai haver a conexão entre a manete, através de um cabo, a manete de hélice e o governador. Então aqui nessa haste há o controle da cabine. Lembrando, existem poucas faixas de atuação da hélice hidromática, geralmente no solo, e acabou de decolar, né, com a manete na posição de ângulo mínimo. O restante, quem faz o ajuste, a manutenção do passo e o ajuste do ângulo, quem faz é o governador, de forma automática. Logo abaixo a mola de velocidade, né, aquela que empurra a válvula piloto para baixo. Então quem puxa a válvula piloto para cima é o contrapeso, quando ele abre. E quando o contrapeso se fecha, né, no caso de uma baixa velocidade, essa mola ela se distende e empurra a válvula piloto para baixo. Ok, contrapeso, válvula piloto, essa é a condição normal. Então agora vamos supor que uma aeronave que está em voo esteja numa atitude descendente. Então esteja numa aproximação onde a densidade do ar começa a aumentar. Então o ar vai ficando mais denso. A resistência, a carga de resistência sobre a pá da hélice, quando a hélice sai do ar mais rarefeito para o ar mais denso, faz com que a resistência sobre a pá diminua a rotação. Essa diminuição de rotação da hélice é a diminuição do motor e ela é sentida na seção sensora do governador. Então o resultado é esse aqui, ó, diminuição de velocidade, diminuição de força centrífuga nos contrapesos, e olha o que acontece. A mola de velocidade empurra a válvula piloto para baixo para que o ângulo seja diminuído. Então é assim, ó, a hélice saiu de uma massa de ar mais rarefeita e encontrou uma área mais densa, a rotação vai diminuir. E a solução para manter a rotação constante agora é fazer com que a válvula piloto comande a diminuição do ângulo. E aí, diminuindo o ângulo, diminui a resistência sobre a hélice e aumenta a velocidade. Aumentando a velocidade, olha aqui, ó, normaliza a condição do governador. Ele volta a ficar numa condição normal. Quer ver uma coisa? A aeronave decolou, vai ganhando altitude e quanto maior a altitude, você sabe, mais rarefeito está o ar. Quanto mais rarefeito estiver o ar, menor é a resistência sobre a hélice, ela tende a girar mais. O resultado é a hélice girando mais, o motor gira mais, e aí a unidade sensora do governador percebe que a rotação é excessiva. Lembra daquela alavanca que a gente havia comentado? Olha aqui, ó. Essa alavanca puxou a válvula piloto e começa agora um comando para restaurar a condição. Então, se a área é mais rarefeita, a hélice tem que aumentar a sua resistência. A maneira que a hélice tem de aumentar a resistência durante o seu giro é aumentar o ângulo. Então, a válvula piloto agora foi comandada para uma posição de dreno, e o que ela faz? Ela retira óleo do pistão e o ângulo é aumentado. Assim que essa situação é normalizada, o governador volta para a sua condição normal. Então aqui eu mostro para você de novo a alavanca que o contrapeso faz para puxar a válvula piloto para cima. Mais uma vez a oportunidade para a gente comparar o desenho do manual com a peça real e aí a gente acaba se familiarizando com o que a gente está vendo. Bom, acho que a partir de agora você já pode interpretar essa figura que mostra para você aqui a válvula piloto, nesse momento aqui fazendo um bloqueio e mantendo o ângulo na mesma posição. Nessa condição aqui, ó, a válvula piloto faz o bloqueio dos dois caminhos, tanto o caminho de retorno quanto o caminho de pressão de óleo, e com isso, como a bomba de engrenagens não tem para onde agora mandar óleo, olha aqui, ó, a pressão se acumula e ela acaba empurrando a esfera e a mola da válvula de alívio, fazendo agora aquele circuito que a gente chamou de loop. É um circuito fechado entre o óleo do motor que é succionado para a entrada da bomba e da saída, ó, como ela não tem para onde ir, fica constantemente fazendo aqui esse circuito fechado. O outro detalhe aqui, ó, é a transferência do movimento giro longitudinal do eixo da hélice, transformado em giro vertical, olha aqui, ó, aqui embaixo, nesse acoplamento de engrenagens que vai girar o eixo do governador, girar bomba e girar contrapeso. Fiquei de mostrar para você também aqui a instalação de um governador em um motor turbohélice. Você sabe, né? Motor turbohélice é aquele que tem um motor a reação com uma caixa de engrenagem de redução e uma hélice. Esse tipo de motor é aquele que permite maiores altitudes, já que o motor a reação tem logo na sua entrada de ar ali um compressor, e esse compressor ele corrige a rarefação em maiores altitudes. Então está aqui o governador que a gente define como governador principal. O próximo governador é o governador de sobrevelocidade. Esse governador, esse aqui de baixo, eu vou aumentar ele para você.
ele é um governador dedicado apenas à sobrevelocidade, ou seja, quando a hélice chega a uma velocidade máxima, é esse governador que impede que essa velocidade máxima seja extrapolada. Então, para esse tipo de motor, existe um governador de sobrevelocidade que comanda apenas a sobrevelocidade. Então, esse motor tem dois governadores, um governador principal e um governador só para a sobrevelocidade. Bem, então finalizamos o estudo da hélice e seus componentes. Vimos a atuação do governador num sistema de hélices hidromáticas e o próximo objetivo nosso agora é estudar o mecanismo interno de atuação, o pistão de atuação da hélice, aquele que promove de fato a mudança angular das pás de hélice. Obrigado por ter assistido até o final. Eu peço a você que curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima.